Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos do capítulo 4 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata do assunto de pedestres e condutores de veículos não motorizados. Então é assegurado ao pedestre, a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, será equiparado ao pedestre em direitos e deveres. Então, desceu da bicicleta, já não é mais um ciclista, e sim passa a ser um pedestre em direitos e deveres. E dentro das áreas urbanas, como é que deve ser essa circulação do pedestre nas vias urbanas? Quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única. Então, próximo ao meio-fio, ele vai caminhando no mesmo sentido do veículo. Isso daí dentro do perímetro urbano, em vias urbanas, exceto em locais proibidos pela sinalização e na situação em que a segurança ficar comprometida. E nas vias rurais, ou seja, nas rodovias, como é que o pedestre ele vai circular ou o ciclista? Quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos. Ou seja, quando não for possível a utilização do acostamento para o pedestre circular ou ciclista, ele vai caminhar, vai pedalar a sua bicicleta em sentido contrário dos veículos, pela contramão. Então é comum, é normal, não está errado, se de repente você, conduzindo o teu veículo na rodovia, se deparar com um pedestre caminhando ou até um ciclista pedalando no sentido contrário ao fluxo dos veículos. Para cruzar a pista de rolamento, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular, ou seja, reto ao teu eixo. Não tem passagem sinalizada para pedestre ou travessia sinalizada, ele vai atravessar ali aquela via no sentido perpendicular, no menor espaço possível. Atravessar passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco, semáforo de pedestre, obedecer às indicações das luzes. Então, ele precisa atravessar a via para o outro lado. Ele procura onde tem focos de pedestres, ali existe um semáforo para pedestre, e quando o semáforo liberar na cor verde, ele atravessa ali junto com as demais pessoas. E onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo dos veículos para que ele possa atravessar aquela via. Nas interseções, ou seja, nos cruzamentos e em suas proximidades, onde não existir faixa de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, ou seja, não se atravessa um cruzamento no meio dele, e sim na continuação da calçada. Você atravessa para um outro lado da via e depois realiza uma outra travessia. Não adentrar na pista sem ter a certeza que não irá obstruir o trânsito e os veículos. Iniciada a travessia, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar ou parar sobre ele ali sem necessidade. Atravessando a via sobre a faixa, o pedestre poderá terá aí essa prioridade de travessia, exceto nos locais com semáforo. Quando houver semáforo, você tem que aguardar o semáforo abrir para você realizar a travessia. Quando for uma faixa de pedestre, você estiver concluindo a travessia, o condutor do veículo ele tem que aguardar que você conclua, suba então na calçada
para poder dar sequência ao deslocamento do veículo dele. Onde houver sinalização semafórica, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, ou seja, o semáforo abriu para que você possa atravessar na faixa. Caso o semáforo feche para pedestre e abra para os veículos, mas você ainda esteja no processo de travessia da faixa, o condutor do veículo ele deve aguardar você concluir a travessia, subir na calçada, para que ele possa, então, iniciar o deslocamento dele com o veículo. Então, é assim esse recado também para o condutor. Condutor, o semáforo abriu para você, mas você observou que ainda tem um pedestre concluindo a travessia, você deve esperar que ele conclua a travessia dele, que ele suba, então, na calçada, aí você inicia o seu deslocamento. Tá? O órgão com circunscrição, ou seja, com responsabilidade sobre a via, né, ele manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de uso.